Ah, não. Você tem uma trajetória no Rio de Janeiro de arquitetura. Você abandonou a arquitetura e se transformou num homem de eventos, é isso? É isso aí. O Éder Meneghini, ele sempre foi conhecido desde o tempo que, na verdade, eu fazia a Universidade Gama Filho, quando eu fazia arquitetura, eu já estava dentro dessa situação, mas tendia por um outro lado. Eu sempre amei evento. Aquela pessoa assim que sempre amou. Eu era com 7 anos de idade, 8 anos, minha avó fazia as mesas de Natal e eu estava lá para poder mexer na sopeira, para poder mexer nos guardanapos da mesa. Era uma coisa que estava dentro de mim, sempre foi latente. Né? Então, era incrível mexer com isso. Então, eu arrumava, fazia os detalhes das mesas, da comida, do peru, do bacalhau, nos natais, nas festas de Dia das Mães, onde se colocava a melhor louça, porque era assim, naquela época era assim. Você tinha essa preocupação. Existem hoje famílias que fazem a mesma coisa, mas esses fatos são raros. E aí eu fui mexendo, fazendo arquitetura, que se aproximava mais a isso. Hoje você tem cursos especializados de eventos, até alguns cursos desses eu ajudei a implantar, na Estácio de Sá, inclusive. E aí, aquela paixão. E eu começava a fazer as casas, os escritórios, os bancos, né? As obras, as decorações. E quando se chegava no final, eu sentia que existia uma deficiência. Como é que aquelas pessoas depois faziam a inauguração daqueles espaços? Aí comecei a fazer o Citibank, inaugurava, eu ajudava a fazer a decoração, pá, fazia exposição de arte, não sei o quê. E eu falava, mas quem vai fazer o buffet? E aí eu me meti no meio da história. Eu acabava fazendo o buffet do banco, da empresa, da madame, do emergente, do enfim, essa situação toda. Então, eu estava sempre envolvido por isso. E aí, com o passar do tempo, embora tivesse feito Casa Cor, tivesse feito Master Casa, Casa Show, exposições, lançado algumas situações voltadas a isso também, escritas, livros, uma série de outras coisas, eu resolvi realmente buscar o lado fixo, colado, namorado da decoração. E da decoração, não, da gastronomia e do evento. E achei incrível isso, né? Você nascer, renascer dentro do evento, com toda a base que eu tinha de arquitetura. Não, quando você fala de evento, a gente sempre está falando da festa, né? Da É, reunião de amigos, da confraternização, na mas inauguração. isso é um mercado de trabalho, né? Envolve um trabalho por bastidor de muitos profissionais, né? Com certeza, é uma coisa absurda. Hoje tem eventos que eu faço, que eu mobilizo um evento para 1.000 pessoas, você mobiliza 100 profissionais, 80 profissionais, você gera mercado de trabalho maior, força no mercado de trabalho. Tem sido espetacular esse contato. Hoje eu tenho notado exatamente um aumento muito grande. As pessoas querem ser mais práticas, então elas não querem se envolver. Elas contratam você para a casa delas e você faz absolutamente tudo e elas entram como próprias anfitriãs, como devem ser, sem se envolver com absolutamente nada. Quando acaba, elas vão descansar, eu vou dar atenção ao convidado com um pouco mais de extensão, e você acaba finalizando a casa dela, entregando às vezes melhor do que você encontrou. Então, você acaba fazendo uma mini limpeza na cozinha, na mesa, nas flores que você retocou. Então, eu tenho feito muito isso, muito, todo tipo de evento. Agora, eu tenho aqui um compromisso com quem está em casa. Então, aqui não são combinadas as perguntas, mas eu gosto de aproveitar a oportunidade. Há alguma tendência de moda? Há alguma coisa que influencia hoje a uma realização de um evento, um evento de moda que vem internacional? Algum compromisso? Olha, existe uma diferença muito. Os eventos hoje estão muito diferenciados. Tem eventos high, totalmente, onde você mistura um pouco até de mau gosto, né? Porque e existem os eventos mais simplórios, que estão mais na moda. Hoje, o estilo Burroughs, né, que a gente fala Burroughs chique, né, você sabe que no estilo Burroughs você tem elementos mais simples, flores mais secas, cores mais amenas. Então, estão se usando não só nos copos, nas taças, nas flores, na decoração, e até mesmo na gastronomia, na apresentação de um prato, a forma que você arruma, ele é muito mais simples do que antigamente.
né? Hoje está completamente embaixo aqueles buffets enormes. Eu até faço, mas aqueles buffets enormes, onde você coloca milhões de coisas, um desperdício de comida completamente absurdo. Você faz aquilo ali, é criminoso até você fazer isso hoje em dia. Então, acredito eu que, se eu tivesse que falar sobre tendência, a tendência é a tendência da economia, da racionalidade, entendeu? Da razão, né? Isso é muito importante. Não existe mais desperdício. Então, aquela comida, o finger food já não é mais finger, é um pouco maior, mas você pode jantar sem ter que ir a uma mesa montada. As coisas são servidas elementares em determinados pontos, até numa pequena mesa fixa. E isso dá o charme especial, a preocupação com tudo, desde o meio ambiente até a tua conduta social. Então é muito mais interessante do que você colocar aquela mesa tradicional que ainda se usa muito nos castelos e nos reinados da Europa, né? Mas aqui, falando em Brasil, e essa que é a nossa terra, onde a gente vai, você minimizou, isso se minimizou e você hoje está obrigado a conviver com isso, senão você perde teu lugar ao sol. Não, desculpe aproveitar aqui a oportunidade, porque temos um professor aqui de etiqueta e de moda. Agora eu também tenho que saber uma curiosidade. O que não pode ocorrer num evento? O que não pode ocorrer no evento? Atraso, comida ruim, serviço mal treinado, enfim, são para mim uma péssima recepção. E para quem está em casa agora, está elaborando o evento, qual é a dica que você dá? Assim, é fundamental num evento ocorrer? Equilíbrio. O que eu falo para você é equilíbrio. Equilíbrio para mim é tudo, né? Então, equilibrar exatamente isso. Hoje eu vejo pessoas de sociedade, amigos meus, amigas minhas, que hoje estão dentro das redes sociais implantando somente aquilo que deve ser, como tem que ser. Isso já passou, gente. Sabe, você não tem que marcar mais absolutamente nada. A questão dos talheres, como é que tem que ser, como é que não tem que ser. Hoje, a praticidade tomou conta de tudo. Hoje é muito mais tranquilo. Eu realmente consigo um lugar ao sol muito mais protegido quando eu penso, quando eu raciocino dessa maneira. Eu não vou investir, ou pedir para o meu cliente investir dentro de um evento completamente over. Isso já acabou, isso já passou, isso já foi. Hoje em dia é aqui, vapt-vupt, é você chegar a um evento 2 horas antes dele começar e você, com os elementos que você trouxe, você fazia o elemento que você compôs antes, você fazia a festa ali. Até em casamentos, até em mini casamentos que eu faço aos montes, eu realmente uso, eu minimalizo isso tudo, né? Hoje os casamentos são as noivas mesmo pedem, pelo amor de Deus, não me faça arranjos altos, que eu não possa conversar com as pessoas na frente. Por favor, facilite o máximo possível. Crie uma ilha que as pessoas possam ir, mas não esqueça de passar alguma coisa volante. Então, quer dizer, hoje está muito, a não ser os casamentos que você vê around the world, né? E aí você está vendo ali milhões de efeitos de decoração, efeitos visuais que não são necessários. Ou seja, pode até se gastar, mas é over, gente, é cafona, entendeu? Hoje, o mais ou menos é mais, né? Então, o mais hoje é o menos, né? Então, quanto menos você utiliza, mais você será, mais elegante você será. Essa que é a minha visão. Você falou agora uma coisa muito importante, que é a relação dos eventos que ocorrem por natureza, como E casamento. ninguém é dono de banco, né? É. Que de Mas eu repente. tenho essa curiosidade. Além dos casamentos, há eventos que fogem a esse padrão, ou seja, uma inauguração de um banco, uma galeria, uma exposição de arte. Quais são os outros eventos que estariam na cartela? Todos. Tudo mudou. É. Principalmente, tudo mudou. Quando você vê uma mudança radical em casamento, que ele minimaliza, que ele fica mais. é, ele se contém mais, todos os outros copiam exatamente isso. O casamento é o mais importante de todos os eventos sociais que existem, de todos os eventos hoje em sociedade, em grupo. Enfim, o casamento é mais importante. Então, se o casamento ele se contrai para dar espaço a uma boa comida e tudo mais, a bom trato, tudo com bom gosto. Por que os outros não podem se contrair? O cliente gasta muito menos,
o cliente tem menos preocupação, você gera menos mão de obra, né? Embora ainda se tenha esse mercado paralelo. Por exemplo, o mundo do cerimonial. O cerimonial, às vezes, é over. Você colocar 5, 6 profissionais cuidando de um cerimonial, é um casamento de 100 pessoas. Então, isso não existe, isso está fora de moda. Fora de moda você gastar fortunas na mão de um cerimonialista para colocar a coisa da maneira que tem que ser, se uma pessoa só resolve. Você está entendendo? Então, não existe essa necessidade. Isso é cafona. A palavra antiga, cafona. Isso é cafona. Hoje, o bom profissional se sustenta muito bem em pequenos eventos e os pequenos eventos ou os médios eventos se sustentam com poucos e bons profissionais. Ele está nos dando uma aula hoje aqui, né? Mas eu tenho que explorar. Você está com uma casa na Gigóia, na Há ilha? algum tempo, já há mais de 10 anos, né? Tem uma casa na Gigóia que se transformou no Solar das Palmeiras Rio, que é um espetáculo, é um lugar paradisíaco. Na verdade, não é uma fazenda, nem um sítio, ele é dentro da ilha, um lugar caiçara, né? Mas que corresponde a um espaço ecológico. Ele é um espaço de festas ecológico. E, na verdade, no meio da Barra da Tijuca, assim, no centro, né? Você não precisa ir lá para longe, aqui, a perigo, assalto, não sei o que, insegurança. Não, eu tenho isso no meio da Ilha da Gigoia. Você atravessa um barquinho charmoso, não me venha comparar com Veneza, porque não tem nada a ver com Veneza. Eu acho uma grosseria tratar Veneza dessa maneira, entendeu? É completamente diferente. É um barco caiçara, as pessoas são diferentes lá. Tem pessoas, que é Veneza carioca. Está muito longe de ser Veneza. É uma outra tendência, é uma outra coisa. Não é nem ruim, não estou falando por ser ruim, ou ser melhor, ou ser pior. Não, é completamente diferente. São parâmetros diferentes, países, culturas, tudo diferente. Então, eu tenho aquele charme do barquinho que você atravessa, e lá na ilha a gente tem animais soltos, eu tenho cacatua, tenho araras, até uma me rendeu um problema, que eu fui cuidar de uma arara que tinha aparecido ferida na estrada, um barqueiro me trouxe, eu acabei na Polícia Federal, porque o animal não tinha documentação, e eu fui dar uma de bonzinho e passar por cima de tudo que eu já tinha. Quer dizer, eu já tenho tantas outras com todas legalizadas, e aí fui ousar em cuidar de uma, para poder. Mas salvei o animal. A arara azul, a arara canindé, a arara vermelha, a arara juba, cacatuas da Austrália, enfim. E tenho outros animais também. Eu tenho, enfim, os animais que eu amo, os gatos onça, que são lindos, né? Os Bengal, que são maravilhosos, são meus filhos. Então, aquilo tudo atrai muito as pessoas, fora a beleza natural da ilha que traz animais. Os beija-flores que não deixam de estar lá, entendeu? Os miquinhos, os macaquinhos, os pássaros coloridos, as sabiás que cantam todos os dias no meu gramado. Então, realmente é um lugar sensacional ainda dentro do Rio de Janeiro e que você ainda tem uma determinada segurança. Então, o lugar é um sucesso. Não deixem de entrar no Instagram, Solar das Palmeiras Rio, ou Solar das Palmeiras Rio Gigoia. É maravilhoso. E lá a gente faz os grandes eventos. Não existe uma semana que não tenha 3 ou 4 eventos, pelo menos, e que a gente faça assim o melhor. Comida bem tratada, tudo bem cuidado, entendeu? Então, eu tenho muito orgulho de poder passar para você que está em casa, principalmente para você, abrir lá e dar uma olhada, que você vai ter um show de bom gosto. Não, você entendeu a nossa lógica aqui. É um compromisso com quem nos assiste. Agora, Claro. eu também tenho um compromisso com o jovem, aquele que gostaria de exercer essa profissão, às vezes na sua cidade. Você teria alguma dica? Relacionado a eventos? Ele Ué, proporcionar o evento, como é que ele começa? estudem um pouco, voltem. A própria internet oferece páginas que são especializadas nesse tipo de situação, de evento cerimonial. Estudem um pouco pela internet, aprendam e comecem a praticar com aquela pessoa que você não precisa cobrar, entendeu? E comece a praticar aquilo a partir do momento que você tem um vizinho que vai fazer um casamento, que você tem um parente que você vai fazer o casamento. Na terceira, eu prometo a vocês que vocês já viraram cerimonialistas, porque tem muita gente ganhando muito dinheiro aqui no Rio de Janeiro e que não tem nem um pingo de informação. Muitas não tem nem curso superior, muitos não têm nem o primeiro grau, entendeu? E ganham muito dinheiro com isso. Então, está na sacação.
está no dia a dia, está naquilo que você pretende fazer, está no bom gosto, está naquilo que você aprende e que você principalmente consegue praticar. Então, se você não tem espaço para praticar, você nunca vai poder crescer. Não, e num país continental como o nosso, né, não só deve-se trabalhar no Rio e São Paulo, mas cada um em sua Não, mas cada cidade. cidade, por exemplo, Minas Gerais me encanta. Todo lugar de Minas Gerais você tem uma cidadezinha onde tem seu bom gosto, tem a sua sociedade, ainda existem as colunas sociais, as pessoas ainda querem aparecer, querem fazer festa, entendeu? São Paulo, o interior de São Paulo é um interior rico. Todas as cidades hoje do interior são um mister de muito impressionismo pela gente, né? Então, quem quer aprender, pratica, faz, não cobra, depois começa a cobrar uns poucos, eu pergunto assim, da terceira ou a partir da terceira, quanto você acha que vale meu trabalho? Tenho certeza absoluta que vai ter sempre gente avaliando quando eu faço. Indicando, né? É Pois o boca a boca também ocorre, né? exatamente, principalmente. Agora, eu tenho umas curiosidades aqui. Qual foi o evento assim mais pitoresco que você fez? O mais pitoresco, mas o que me deixou mais emocionado em matéria de comercialização, beleza, tudo. Um evento, eu fiz muitos eventos na minha vida, muitos. Eu não sei, se eu já começo a pensar, já apareceram mais 10 aqui, eventos indianos, eventos dentro de ilhas, eventos em ilha em Angra, evento em ilha no Rio de Janeiro, evento em montanha, eventos vários, grandiosos, bailes de máscaras. Mas o que mais marcou minha vida como realmente homem de cerimonial, homem de montagem de evento, foram os 50 anos da joalheria H. Stern, que é uma das maiores joalherias do mundo, né, na verdade, e que eu fui convidado a fazer no Itaiangá Golf Club, na Barra, esse evento, final da década de 90, onde a joalheria fez 50 anos. E eu tinha tudo para poder fazer. Foi o primeiro evento na minha vida que a pessoa não me fala assim, ou a empresa, segura um pouco porque a gente não pode gastar. Entendeu? Então, eles falavam exatamente o contrário. Gaste, porque a gente precisa gastar. E é por quê? Porque a Gasterne merece essa comemoração. Os clientes da Gasterne merecem. Os maiores clientes nossos vão estar presentes. E toda a sociedade carioca veio, a sociedade brasileira. Eu me lembro das mulheres mais famosas do Rio de Janeiro, de sociedade, que nós montamos um cabeleireiro ao lado do Itaiangá, dentro do Itaiangá, ao lado do salão, onde as mulheres escolhiam as joias antes nos cofres da Gasterne Ipanema e depois elas recebiam essas joias para colocar a hora antes de entrar nos salões, com aquelas joias fantásticas que faziam parte do acervo da Gasterne. Todo o salão revestido em dourado, tudo sensacional. Um baile de máscaras veneziano com violinos, com tudo que você possa pensar. Foi assim algo inédito dentro do Rio de Janeiro, com apresentadores, mas naquela época eu tinha como apresentador um dos maiores apresentadores da televisão brasileira, do jornalismo, que era o Celso Freitas. O Celso Freitas, ele fazia a locução do evento, ele apresentava as pessoas. Então foi uma festa que eu me lembro das memoráveis da minha vida, entendeu? É que essa eu nunca mais vou esquecer. Onde realmente eu coloquei, fizeram para mim uma máscara de ouro, era um fauno de ouro, e me puseram a máscara, né? E isso com uma dose de bom gosto, de requinte. Quem era do Rio de Janeiro, ou quem é do Rio de Janeiro, ou quem faz parte da sociedade carioca, foi com certeza convidado para essa grande festa, que foram para 500 pessoas. Agora, desculpe eu aproveitar aqui e explorar a sua aula, que é a seguinte: é claro que você impõe o desejo e a sua experiência, mas às vezes também o cliente apresenta uma ideia, uma proposta. Já houve uma proposta que era impossível de realizar? Eu tive um cliente, eu tenho um cliente que me pediu para fazer uma festa para a mulher. Ele tem uma fazenda no Rio e nessa fazenda tem um grande lago. Nesse grande lago tem uma grande ilha. E aí, sempre as pessoas nunca atravessavam para essa ilha, era um pesqueiro, as pessoas atravessavam de balsa. E aí ele me pediu para fazer uma ponte pêncil, toda com cordas douradas, para poder atravessar os convidados do estacionamento onde as pessoas paravam até a ilha, que na verdade recebia. E isso assim foram vários geradores, foi um negócio incrível para fazer uma festa indiana.
E o sonho dela era ter uns elefantes que tivessem tamanho original. Então, nós tivemos que mandar fazer numa escola de samba os elefantes em escultura, pintado e patinado de dourado, que tomavam conta de toda a volta daquela lagoa, com fogos. Foi um negócio sensacional. E o mesmo cliente me proporcionou dois pedidos. O outro ano foi a Nora, que comemorou 30 anos, e me pediu para fazer uma festa africana. E foi uma verdadeira loucura. E foi uma experiência e que eu não devia fazer, eu não deveria ter feito. Porque, enfim, para os incrédulos, aquela coisa toda, eu fiz uma festa e que eu trouxe todos os elementos. Foi uma coisa impressionante, porque isso aí envolve busca também lá atrás. Você não pensa que você faz uma festa indiana com material que você encontra no Brasil, não. A gente viajou para Londres, a gente trouxe todo o material com permissão, pagando taxas necessárias para poder fazer, e tinha um camarim para as mulheres colocarem as roupas indianas que elas queriam, com ouro, com pulseiras, com tudo que você possa pensar. Foi um negócio maravilhoso. Como no caso da África, a gente tinha cabeleireiros especializados, maquiadores, para decorar as convidadas. Decorar a convidada é você colocar todo adorno possível, transformar aquela pessoa numa escultura de decoração. A gente tinha capacidade de poder fazer isso. Só que eu fiz originalmente tudo, até a comida, detalhadamente, usavam temperos africanos, batucadas, tudo que você possa imaginar. Você parecia que estava no interior eu vou te dizer, do Quênia. Interior do Quênia. Vamos dizer o Quênia porque eu amei o Quênia. Então, e dormir, tinha aqueles passeios turísticos, você dormia no meio não sei aonde, na Taba, não sei aonde, e você escutava o leão passando dentro, quando você estava dormindo lá dentro. Então, era originalmente uma festa africana. E quando estava tudo montado, eu dei um time para a minha equipe, que devia ter umas 50 pessoas. Eu falei, gente, vamos atravessar a ponte, vocês vão comer, e daqui a pouco vocês voltam, que eu vou ficar aqui cuidando dos detalhes, porque eu não tenho fome. Nessa hora eu mergulho diretamente no trabalho. Gente, nesse período que eles atravessaram, o tempo não estava muito bom. Veio uma ventania, mas uma ventania, que foi uma das maiores que eu já vi. Simplesmente ela levou toda a decoração, tudo que você possa pensar, para dentro do lago. A casa totalmente pronta, as iluminações, tudo. Eu com todos os técnicos possíveis e cabíveis para cuidar da minha responsabilidade civil dentro daquilo. E aquilo entrou um tufão passando somente no meio da ilha. E levando a ilha praticamente, não levou as coberturas de sapê, não levou, mas foi um negócio assim que eu não sei como não levou. Agora os elementos, todos eles foram levados. E aí aquilo passou, com chuva, molhou absolutamente tudo. Vieram todos me ajudando, porque ninguém entendia o que tinha acontecido. Virou o dono e virou o seguinte, falou assim, olha, eu vou te falar uma coisa, eu sou viúvo há não sei quanto tempo. E, na verdade, uma coisa que eu queria falar era que a minha mulher, quando ela era viva, ela que pediu para construir isso aqui. E, na verdade, ela era espírita e ela amava os deuses africanos e cultuava esses deuses aqui. Eu esqueci de pedir licença para você fazer sua festa, essa licença espiritual que você precisaria. Você mexeu com elementos muito fortes, são os elementos africanos. Eles são muito poderosos, estão no planeta há milhares de anos, há milhões. E aí, de repente, você entrou e você fez, eu quero te pedir desculpa, mas eu quero saber, se eu atrasar a entrada das pessoas lá 1 hora e pouco, você consegue reverter o quadro? E eu consegui reverter. Então, são situações engraçadas ou não engraçadas, ou inimagináveis, que a gente convive. Um dia talvez eu escreva um livro, sabe? Eu achei isso. Falta fazer esse livro imediatamente, até porque você tem a bagagem. Agora, duas coisas me chamaram bastante atenção. A manifestação, né, que ocorreu, né, mas é quase que também um processo de gincana, né, de resolver uma situação inesperada. Né? Exatamente. Eu acho que, para quem quer trabalhar em evento, aliás, você que está querendo, que se animou agora, querendo trabalhar em evento, pense no seguinte, você pode cobrar nada no início, você pode tentar fazer com a família para poder crescer dentro do mercado. Agora, na verdade, sempre esteja preparado para poder resolver problemas, e resolver problemas de imediato, porque a nossa profissão ela nos coloca à disposição de resoluções imediatas, e que sem resolvê-las, talvez não houvesse a satisfação completa do cliente. Eu adorei a conversa, tenho certeza que quem está em casa também adorou. Agora, você tem um compromisso de voltar aqui
para a gente conversar sobre outros eventos e outras festas. Tá? Agora eu vou fazer, estamos fazendo agora uns saraus, que são saraus culturais, e vamos brincar um pouco com isso. A casa vai ser dividida em 2 partidos, né? Então vamos tocar desde o tempo de Cartola, desde o Chico de... e vamos antes de Cartola, vamos chegar até Chiquinha Gonzaga e vamos expressar as músicas disso com artistas que vão participar, até DJ na outra ala da casa, e que não se misturem, não se fundem. E também, pelo outro lado, vamos modernizar também, atraindo um público mais jovem em função do rapper. Então, também fazer eventos especializados em música boa, em rapper bom, entendeu? O rap da maneira que ele tem que ser, bem coordenado, bem feito, que as pessoas sintam vontade de participar, de ver, e nós estamos coordenando isso. Tem uma pessoa só para isso, que é o Adilson, e tem uma pessoa só para a parte do sarau cultural, que é o Diogo Almeida, que foi o Big Brother. Você lembra o Diogo, que é artista da Globo, ele tem aquele cabelo que dava, como é que é, o Rastafari, ele foi com a mãe no Big Brother 2025. Então ele está fazendo a parte do sarau cultural e o Adilson a parte do rap e a coisa mais moderna um pouco. Isso com participação de artistas e participação até do próprio público, que pode integrar e fazer. Isso é uma solução bacana para a gente ocupar aquele espaço vazio durante a semana, né? Então, é muito bacana a gente investir em cultura. Como eu disse, uma locomotiva do Rio de Janeiro, né? Agora, eu te aguardo sempre aqui, as portas estão abertas para que a gente possa conversar sobre isso, que isso é o Rio de Janeiro, né? Rio, capital cultural, Rio que promove eventos, é isso que gera emprego, trabalho decente, renda. É verdade. Como diz a Narcisa, né? Homenagem à Narcisa, minha querida. Ai, que loucura, né, gente? É isso aí. Beijo. Uma ótima conversa. Muito obrigado, Éder. Tá? Até breve.